Eu acho legal nós falarmos sobre a tricologia cosmética. Tricologia cosmética tem a ver com essa parte de engenharia, com essa parte de inovação e de ativos que vão melhorar, né, a questão aí da pele, quando a gente fala de couro cabeludo, mas também do fio, né? E dentro disso, de engenharia cosmética, se você puder citar para a gente o tioglicolato de AMP como inovação, né? Dentro desse conceito de engenharia, e como que essa ferramenta hoje ela é tão usada para esses profissionais que são especialistas. Bom, esse projeto baseado em engenharia cosmética orientada para tricologia começou em 2011 dentro da empresa, né? A gente começou a desenvolver produtos em 2010, lançamos os primeiros produtos que inauguraram o tema dentro da marca, com o lançamento do Urbana Spa Blue, que aplicava esse conceito do Angeline, né? Dos ativos que fazem prolongador da fase anágena do cabelo por meio de inibição da 5-alfa-redutase, aumento da circulação sanguínea periférica, melhoramento da atividade metabólica do folículo. A gente começou a fazer isso em 2011 com esses lançamentos e o crescimento da linha de terapia capilar, de todos os produtos que contemplavam esse assunto dentro da marca, foi acontecendo conforme os projetos educacionais foram evoluindo. Então hoje a gente praticamente respeita a dinâmica de educação para poder lançar os produtos e fazer uma abordagem dos temas. Logo que a gente fez esse lançamento, a gente já começou o trabalho, como você já lembrou no discurso aí anterior, com fitocapilos, com a ideia de oferecer recurso para combater processo inflamatório, para inibir processo inflamatório. E mais recentemente, nos últimos anos, a gente lançou o Urbana Spa Black, promovendo fatores de crescimento com ativos complementares, né? Então, ativos como cafeína, o próprio Angeline, o biosilício, todos eles linkados com diferentes fatores e rotas de crescimento. A gente acabou construindo produtos extraordinários, alguns produtos que viraram ícones dentro da marca, como é o caso do Herbal Milk, que é o tônico anti-inflamatório, o Herbal Jelly, que é o gel especificamente lançado para massagem crâniofacial. Foi o primeiro produto lançado especificamente para essa função. Logo na sequência veio o Magma Power, que é o fator de crescimento nanoparticulado, onde a gente mistura biotecnologia com nanotecnologia. E esses produtos naturalmente foram se transformando em ícones dentro da marca e sempre, desde sempre, contemplam ali os 10 mais vendidos de um portfólio de mais de 200 itens. Então veio, né? Veio vindo, veio acontecendo. Olha que interessante essa engenharia cosmética, porque eu assim, sou apaixonada por isso. Eu acho também. que cosmético é uma oportunidade incrível do cuidado desse tratamento. Nós falamos em 2011, quando começou esse processo, esse olhar, né, Celso? Isso é um olhar ao novo. Você tinha um parâmetro para pensar, por exemplo, no Angeline? Já existia uma construção nesse conceito? Não, aqui no Brasil não. A Granda foi a primeira. Sim. Eu penso que hoje existem outras 2 empresas, se eu não me engano, que usam esse recurso. É um recurso caro, né? É uma tecnologia cara. E a gente acabou incorporando o ativo naquilo que a gente chama de um biogel, que é um carbômero misturado com um pouco de óleo vegetal. E quando a gente mistura isso e neutraliza o carbômero para ele virar um gel, a gente faz a neutralização com AMP, com aminometilpropanol, que é uma base fraca, né? É um álcali fraco. Quando a gente fazia essa neutralização na presença de um óleo vegetal, você tinha a formação de uma base carreadora de fácil absorção. Então, a construção desse veículo que transportava o ativo para o sistema capilar
a gente acabou chamando de biogel. Não existe, na verdade, uma caracterização técnica e acadêmica para isso, é praticamente um apelido que a gente dá dentro do chão de fábrica para a construção dessa base, mas o fato é que pode ser considerado um sistema de liberação controlado, que é uma derivação de tecnologia farmacêutica. E a gente construiu dessa forma para que ele carregasse, ele entregasse o Anagellini e tanto os outros componentes da fórmula com uma eficiência e uma eficácia maior. Hoje, o produto que carrega isso numa concentração muito grande é o Vital Energy, é a bisnaga que a gente aplica direto no couro cabeludo. E o Vital Energy hoje, além do Anagellini, ele tem uma outra tecnologia que é alemã, da BASF, chama Tricogen. É um blend de matérias-primas específicas para o sistema capilar, para a nutrição do folículo. Obedece àquela linha clássica de você entregar substrato, que é matéria-prima para o folículo poder trabalhar com uma condição melhor e ter mais energia e matéria-prima para produzir cabelo. Então o Tricogen, que também é um recurso caro, uma tecnologia cara da BASF, alemã, ele associa coisas específicas e importantes, como complexos de vitamina B, né? A niacinamida, que é complexo de vitamina B3, se eu não me engano, a biotina, que é complexo de vitamina B7, se eu não me engano, não sei se é invertido, eu não me lembro bem. Mas o fato é que você tem ali componentes importantes que fazem essa nutrição do folículo, e junto com o Anagellini e todos os outros recursos carreados ou carregados por esse biogel, a gente conseguiu muita comprovação de eficácia. Então, na época, quando isso foi desenvolvido, a ideia era alcançar a condição de homeostase, porque a gente já tinha, dentro do contexto dos projetos de educação, a gente já tinha muito bem estabelecido que a missão do terapeuta capilar é trabalhar para favorecer a homeostase, para favorecer equilíbrio. E toda a conexão entre os sistemas corporais que estão interligados ao sistema corporal, né? Desde o endócrino, o circulatório, o muscular, o nervoso, todos eles. Se a gente favorece essas conexões e se tudo trabalha muito harmonizado, você tem a condição de homeostase. E logo na frente, Margarete, aconteceram coisas incríveis, porque a gente foi estudando terapia capilar, ao mesmo tempo que a gente foi aprendendo a desenvolver com uma precisão maior. E aí a gente começou a perceber o contexto da farmacologia junto com a psicossomática. E isso trouxe para dentro do projeto a linha Alquimia de Granda, que é o contexto da aromaterapia, da argiloterapia, dos recursos naturais. E aí a gente começou a entender as melhores formas de usar esse recurso, de atribuir esse recurso ao projeto de educação. E aí as coisas foram se estendendo, porque o campo da aromaterapia, ele é gigantesco. Né? E quando a gente estuda a aromacologia, que é o poder olfativo dos óleos, quando você estuda as metodologias de aplicação direta, as associações e combinações, você estudar dosagens de óleos. Muito recentemente a gente começou um estudo específico sobre o estudo dos picos de funções orgânicas de cada óleo. Isso tem a ver com testes de cromatografia que a gente tem feito. Então a gente tem feito uma infinidade de estudos que continuam forçando a empresa a evoluir dentro desses temas. E quanto mais a gente aprende sobre cabelo, sobre sistema capilar, sobre patologias, sobre as origens desses problemas, com maior precisão a gente continua desenvolvendo produtos novos e lançando coisas novas, né? Então a tricologia cosmética veio daí, e aí a gente construiu muitas outras linhas de trabalho, como você citou, que é a parte de transformação capilar. O AMP foi uma patente, o estudo começou em 2011, o produto foi lançado no final de 2012, no meio ali, julho, agosto de 2012. Nós demos entrada na patente em 2013 e nós tivemos a liberação e o reconhecimento definitivo da carta da patente agora esse ano, no começo do ano.
Então foi praticamente um projeto o ano que vem vai fazer 10 anos que esse projeto foi iniciado, as primeiras ideias foram rabiscadas. E ainda tem muito para crescer, né? Um projeto árduo, eu acho que culminou, acabou tomando uma importância maior por conta da publicação da RDC 409 da Anvisa esse ano, que proibiu o ácido glioxílico, o carbocisteína. Na verdade, eu acho que, não sei se todas as pessoas entenderam o peso dessa RDC, porque ela proíbe tudo aquilo que o Brasil sempre chamou de escova progressiva. A escova progressiva foi proibida. E tecnicamente, eu entendo que foi talvez o maior passo que a Anvisa tenha dado nos últimos 15, 20 anos. O melhor, o mais importante de todos eles, né? E que vai trazer um benefício grande para a área da beleza, né? Viajando para fora do país, você ouve muito falar nos outros países sobre a Brazilian Keratin, né? A queratina brasileira, porque isso foi vendido lá. A escova progressiva, ela foi vendida lá fora como a queratina brasileira, que era uma forma que a indústria brasileira tinha de mascarar o que de fato aquilo era. Então as pessoas compravam como tratamento, né? Então eu acho que a gente vai demorar um tempo para desfazer isso, mas o fato é que o primeiro passo foi dado, a Anvisa ajudou. E a Anvisa talvez não tenha ainda a noção do tamanho da contribuição que ela fez com essa publicação, né? Uma parte importante da indústria correu muito atrás da certificação Halal, que é uma certificação que te permite fazer exportações para o mercado árabe, para o mundo árabe. E num levantamento muito recente, feito por instituições importantes aqui do Brasil, o pessoal percebeu que mais de 90% das empresas que queriam a certificação Halal era para vender escova progressiva no mercado árabe. Então, tudo isso, devagar, tende a cair por terra. A gente vai perceber uma diminuição expressiva e brusca dessas coisas. E eu acho que a própria indústria vai procurar caminhos novos. O consumidor vai ser noticiado dessa publicação e isso vai favorecer a busca por coisas novas. E a gente também está vivendo um momento onde a gente está descobrindo quem são as empresas que são de verdade, né? Sim. E aí veio, junto com isso, o mercado do cabelo cacheado, né, que é um mercado que a gente desenvolveu demais dentro da empresa, e tantas outras coisas. E a nossa última grande investida tem sido nesse campo da saúde integrativa. Sim. Pois é, e falando assim, né, Celso, pensa bem, trabalhar a saúde do couro cabeludo, crescimento, num momento que o mercado não entendia que existia um problema gravíssimo de inflamações, de alergias, né? Hoje essa grande incidência de calvície feminina, né? Estou citando a feminina porque antes nós ouvíamos falar de calvície, mas era masculina. Todo mundo achava que esse era um problema que só afetava o público masculino. E a partir disso, as inflamações, as dermatites, né? E outras disfunções de couro cabeludo. Então pensa bem, eu te falo como aluna que tive aqui no Triap, aonde foi lançado essa estratégia dentro desse conceito de engenharia da linha Spa Blue, por exemplo, que você acabou de citar aí, para normalizar o ciclo capilar. Como é pensar dessa forma? Nós estamos vivendo esse mercado hoje, mas a gente está falando de uma construção... Quase 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu classifico como uma visão de futuro. Acho que um propósito. A marca Granda, ao meu ver, ela não tem como o objetivo de se posicionar através do marketing para vender produto. Né? O marketing da empresa, ela está muito associada à construção das pessoas. Para você pensar do que foi feito, nós falamos aí do conceito da terapia capilar, né? Que você falou aí das estratégias de engenharia. Agora nós falamos de uma ferramenta incrível
que vai mudar o mercado da beleza, que é o tioglicolato de AMP, a patente. Que tem várias, pessoal, quem quiser aprender a trabalhar com essa ferramenta, fale com a família Instituto Capilar e com a família Granda, porque tem núcleos a nível Brasil, né, No Celso? Brasil inteiro. São mais de 150 distribuidores. Isso, e todas as pessoas estão capacitadas a educar vocês, né? Mas quando a gente fala dessa ferramenta, veja bem, as mulheres, elas querem voltar a ter um cabelo natural, mas o natural é a essência. O profissional da beleza, ele precisa passar a entender sobre formas e texturas. Elas podem ser lisas, elas podem ser cacheadas, né? A mulher pode ser o que ela quiser. Então, a partir desse conceito, qual que é a visão de futuro da Granda, sua, nesse viés de engenharia cosmética, para esses profissionais que ficaram realmente paralisados no momento que não existia tanta informação segura? Hoje existe muita informação segura e a pessoa não sabe para onde que ela vai, né? Bom, eu vou por partes aqui. Eu acho que primeiro o que você comentou sobre visão, o que aconteceu lá atrás, né? Sim. Que na verdade foram decisões importantes que foram tomadas. Olha, nós vamos por esse caminho. Sim. Na verdade não é uma questão de adivinhar, é uma questão de enxergar o problema e entender para que cenário esse problema vai nos levar. Eu acabei de dizer para você que a gente começou o desenvolvimento do tioglicolato de AMP, a ideia, o conceito, as reações químicas de bancada, as simulações, os primeiros testes em mechas de cabelo. A gente começou isso em 2011. Em 2012 a gente consolidou a tecnologia, em 2013 a gente fez a patente. No final de 2012 a gente lançou aquilo como materializado, como produto. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, Margarete, que inovação é uma coisa um pouco dolorosa, né? As pessoas acham que tudo é muito legal e quando o cara pensa em inovação, ele pensa no Google. E o Google é uma exceção dentro do campo da inovação. A inovação é uma coisa um pouco dolorosa, ela judia um pouco da gente. E nessa mesma época que tudo isso aconteceu, eu me lembro bem que a calibração da fórmula, que é essa fórmula que a gente tem até hoje e que vende muito até hoje, essa mesma fórmula, ela foi a nossa última opção. A gente testou tudo que a gente achava que dava, não deu. E essa fórmula que a gente tem hoje foi a última coisa que a gente não havia testado. E quando a gente testou, a gente descobriu que aquele era o caminho, que daquele jeito dava. Então, o sucesso, ele foi a nossa última opção na linha de teste. Então, foi uma coisa difícil de ser alcançada, demorada de ser alcançada. E quando a gente testou, todo mundo queria usar o produto baseado num procedimento, num ritual, que era o produto passa-chapa, que é o lance da escova progressiva. E o produto não funciona assim, a tecnologia do MP, do tioglicolato de MP, não funciona assim. Né? Ele é um produto que tem uma viscosidade específica, com uma associação polimérica específica. A interferência polimérica acaba modificando a velocidade de liberação do ácido tioglicólico para o cabelo, é aquilo que não deixa a sensibilização acontecer. A graduação do ativo dentro da fórmula, a faixa de pH, o segredo do produto está no contexto técnico do pensamento da fórmula. Então, mesmo que a gente colocasse a fórmula aberta para muitas empresas, provavelmente muita gente não conseguiria reproduzir. É um processo de produção no tanque, no reator demorado. Então, quando a gente começou aquilo lá atrás, junto com o trabalho paralelo da terapia capilar, a gente entendia que muito provavelmente todos aqueles problemas que estavam acontecendo com escovas progressivas naquela época, que também foi quando surgiu o ácido glioxílico, né? Eu acabei escrevendo o relatório para a Anvisa, assinado pela Associação Brasileira de Cosmetologia, eu era diretor técnico na época. A gente sabia que tudo aquilo nos levaria num cenário óbvio, de uma geração de mulheres doentes, com muitos problemas capilares, disfunções de oleosidade, problemas de queda. E a gente também sabia que em algum momento muitos profissionais iam cair em si, que a legislação poderia mudar, como acabou de mudar, a gente acabou de dizer isso,
e que o tioglicolato de AMP poderia ser talvez a grande opção no mercado para poder substituir tudo isso. Então, as pessoas às vezes acham, né, conversam comigo, me perguntam, pô, Celso, como que você adivinhou? Não é uma questão de adivinhar, é uma questão de você olhar para aquilo que está acontecendo e ter uma visão muito clara de para onde aquilo ali vai levar o mercado, as pessoas. Infelizmente, muitos profissionais deixaram de estudar porque se apoiaram naquilo. E aí, a publicação da RDC 409 diz que o cara que se apoiou nisso, ele perdeu 10 anos da vida profissional dele. Sim. Ele vai ter que reaprender a fazer tudo de novo. Recomeçar, né? Ele vai ter que recomeçar 10 anos depois. Então, eu entendo que essas escolhas nos trouxeram para esse momento maravilhoso que a empresa vive hoje. Né? A gente tem, nessas tecnologias de terapia capilar, a gente tem construção de cases incríveis de recuperação de pessoas, né? E quando você fala de recuperação de pessoas, de crescimento capilar, dessas coisas, você também está falando de recuperação emocional, recuperação de autoestima. Sim. E quando, mais do que vender o produto, a tecnologia, você vende o método, você vende a linha de raciocínio que está embutida dentro do processo de educação, e você divide isso com os teus clientes, com os alunos, com as pessoas, e essas pessoas conseguem salvar os seus clientes e as outras pessoas, aí você está invadindo uma outra responsabilidade da empresa, que é a sua responsabilidade social. Sim. É o seu compromisso com o seu propósito, com a sua cultura técnica. Né? Então, a gente vive um momento do cosmético mundial que as empresas que têm uma linhagem técnica mais bem atribuída, mais bem plantada, mais bem edificada, tendem a ser as empresas de mais sucesso, de maior lucratividade, de melhor posicionamento, tendem a ser, independente de tamanho, as empresas mais respeitadas pelas pessoas. Então, lá atrás a aposta foi essa, e a gente foi muito fiel a ela ao longo da jornada, que eu acho que é uma coisa importante, né? Você falou de foco. Lá atrás, depois que você escolheu o que você quer ser, como que você quer construir isso, eu acho que você tem que lutar por isso diariamente, todos os dias, e fazer valer o teu esforço, a tua escolha. Né? Então, foi o trabalho da caminhada. Aí, e com tudo isso, a gente acabou chegando nesse momento, onde o tioglicolato seja nesse momento, provavelmente, a grande opção de modificador de formas e texturas do cabelo. É um produto extremamente versátil, hoje com 3 opções de forças. Sim. Né? Ele traz aquela opção do liso, leve e loiro, de você alisar um cabelo que foi clareado, que foi descolorido. E cada curso que a gente faz espalhado aí pelo Brasil, a gente tem bons técnicos, cada curso que acontece, cada cabelo que é divulgado, que é publicado nas mídias sociais, a gente vê o quanto bons profissionais querem saber mais, querem aprender, querem ter contato com isso. E o mais interessante de tudo, Margarete, eu acho que nesse momento as pessoas agem e se comportam de forma diferente diante de uma amostra como essa, Sim. de um discurso como esse, né? Porque não tem quando você falava disso lá atrás, as pessoas falavam, isso não existe, isso é uma invenção de você, não tem fundamento. Não dá certo. E aí virou patente, virou dissertação de mestrado, foi um trabalho premiado no Congresso Brasileiro de Cosmetologia. Então, a gente foi sustentando, a gente foi edificando cada linha de trabalho no contexto da tricologia cosmética. Depois a empresa se dedicou muito para o cabelo do tipo 3 e tipo 4, cabelo cacheado, cabelo crespo, a gente tem desenvolvimentos incríveis. A gente se dedicou demais para esse contexto da linha do natural, do cosmético verde, né? da tecnologia verde, e a gente faz isso assim, me desculpa a falta de modéstia talvez, a gente faz isso como poucos. Sim. Sabe, a gente é muito cuidadoso com os óleos essenciais, a gente é muito criterioso com o controle de qualidade, com as cartas cromatográficas, com toda a condição de organoléptica, né? Cor, odor, densidade, viscosidade.
A gente é crítico demais no nosso laboratório com essas coisas, a gente analisa diferenças de safras, porque o produto natural ele tem essa questão, né? Às vezes você recebe um lote, 2 toneladas de óleo de um determinado óleo vegetal e ele vem numa cor um pouquinho diferente dos últimos lotes. E aí você vai ver, cara, é a safra, é outra safra. Às vezes naquele ano choveu pouco, naquele período choveu pouco, o solo estava numa outra condição, a temperatura média daquele período foi um pouco abaixo, um pouco acima, e isso modifica um pouco o produto. Sim. Então a gente controla esses fatores, a gente monitora isso e a gente é muito criterioso com os testes dos picos, né, das funções orgânicas, tem que estar dentro das faixas. Então assim, esse cuidado acaba nos colocando num rol de qualidade, de parâmetro, junto com os projetos de educação, que é o que garante a efetividade do produto quando ele for usado do jeito certo. Sim. E aí quando o projeto de educação é bom, o produto é bom, aquilo em algum momento vai se encontrar dentro dos institutos de beleza, das clínicas, e a gente leva acima de tudo para o terapeuta capilar, para o terapeuta, né, de saúde integrativa, a gente leva para todos os profissionais de beleza produtos confiáveis e que vão garantir resultado, que vão garantir resposta, e é isso que vai levando a marca em frente, vai levando o nosso projeto adiante. Olha que interessante, né? Lá no Instituto, quando a gente cria lá uma palestra, um treinamento, ou recebe alguém para conhecer a Granda, a gente busca algumas bases de informação já validada. Então, às vezes a gente pesquisa lá no Google acadêmico algum artigo que fala sobre determinado tema. Certo. Cosmetologia, ativos que vão beneficiar o cabelo crespo, cacheado. Existem essas literaturas que são, às vezes, por profissionais que fizeram especialização ou mestrado. E você sabia, Celso, que muitas teses e trabalhos feitos, os alunos dessas universidades formandos ou ali mestrando, eles citam alguns trabalhos desenvolvidos dentro da marca Granda? Eu tenho acompanhado isso. Isso é interessante, porque quando a gente fala de uma visão de futuro, a gente está falando de uma construção que teve uma base, um dia alguém sonhou, né? Que é um propósito. Então, a partir disso, eu queria assim, que você realmente falasse com as pessoas que estão nos ouvindo, porque assim, gente, é muito apaixonante isso que a gente está conversando, porque está pronto, está lapidado. E todo dia a gente acorda, veste lá a nossa armadura e a gente vai para essa guerra, né? Para trazer benefício para todo mundo. Nós queremos ajudar as pessoas a se relacionar melhor com a sua estética capilar e nós queremos formar bons profissionais. Esse é o propósito do Instituto, da Granda, enquanto construindo a engenharia cosmética para toda essa área da beleza e também da estética. Então, fala para mim o seguinte: eu sou uma profissional, vamos dar um exemplo, eu sou uma cabeleireira que, puxa vida, eu descobri que hoje eu não vou poder mais trabalhar com alisamento ético, não ético, que eram essas escovas ilegais aí. Sim. E aí, eu sou uma pessoa que eu tô sem cliente na minha cadeira, eu não sei o que fazer, eu só sabia fazer aquele processo. O que a Granda hoje e esses parceiros como o Instituto Capilari teria para amparar? Porque a nossa missão é amparar essas pessoas. Quais os projetos que não teriam um custo-benefício alto, mas que o cabeleireiro ele já se sente inserido? Olha, eu vou fazer um projeto que sirva, um projeto de educação integrada, que sirva para todos esses profissionais que estejam nessa situação que você falou. Eu vou propor uma ideia minha aqui, tá? E depois eu vou tentar finalizar respondendo de fato a pergunta que você fez anterior, que é o que eu espero para o futuro do nosso setor, dos profissionais. Eu acho que hoje o programa que a gente tem que melhor responde nesse contexto de
eu acho que a palavra não é salvar, mas é de renovação. Sim. Renovação técnica, empresarial, humana, profissional. Até o lance de você plantar talvez o entusiasmo que esse profissional tenha perdido por conta do cansaço dos últimos anos. Esse programa, sem dúvida, é o Papa Beauty. O Papa Beauty é um programa que tem um contexto, uma dimensão técnica, onde ele finca, ele aponta pilares que são essenciais para a edificação de um profissional da nova geração. Então ele passa desde a parte de corte e penteado, que eu acho que é a essência do bom cabeleireiro, mas ele também passa por módulos EAD e módulos presenciais práticos, onde o profissional vai alisar cabelo com todos os componentes ativos, vai ondular cabelo. Ondular cabelo hoje é uma arte. Sim. Isso está na mão de poucos profissionais de beleza. Ele vai estudar bastante sobre colorimetria e mechas, gerenciamento do processo de descoloração, de clareamento dos cabelos. Ele vai estudar a parte de cosmetologia, ele vai estudar a parte de terapia capilar e a parte de saúde integrativa. Então, esse programa ele é muito completo e ele é muito provocativo nesse âmbito empresarial. Eu ainda vou dizer, Margarete, que como esse é um programa que envolve 6 meses de encontros práticos e mais alguns meses de aulas virtuais, aulas Sim. EAD, onde ele vai construir conceitos importantes, estudar tópicos importantes, nesse intervalo de 9 meses, 10 meses, ele pode preencher esses intervalos com experiências incríveis, no Iniciação à Terapia Capilar, no programa, no Alquimia de Granda, onde ele vai estudar muito sobre aromaterapia. Ele pode estudar mais sobre reflexologia em saúde integrativa, em terapias integrativas, que é um outro curso que a gente está lançando esse ano que vem agora, de 2 dias. E daí ele automaticamente vai se descobrindo. E ele começa a ter uma dimensão de desenvolvimento mais apurado e mais profundo para os próximos anos, onde ele pode estudar na ENAT para fazer programas específicos, se ele vem da área da farmácia, da tecnologia de estética e cosmética. Ele vai estudar muito sobre podologia, ele vai estudar muito sobre tratamentos corporais e faciais, ele também vai ter noções de terapia capilar, ele vai estudar muito sobre a parte de aromaterapia, de fotoeletroterapia, que são técnicas tão importantes e relevantes hoje no cuidado da saúde. Então ele pode fazer isso e ao mesmo tempo ele pode olhar e falar, não, eu gosto de cabelo, eu quero me dedicar só a isso. Então ele vai estudar para ser terapeuta capilar certificado, ele vai estudar muito sobre cosmetologia. Sim. Então há um caminho a seguir diante daquilo que ele foi entendendo que ele gosta mais, que é o que faz ele mais feliz. Eu penso que com 1 ano de trabalho você muda, 1 ano de estudo, você muda completamente a vida de uma pessoa e você abre o campo de visão para tudo que vem para frente, para o futuro dela. Você muda a forma de ela pensar e de ela sentir conhecimento. E o mais interessante, Margarete, do Papa Beauty é que o Papa Beauty ele não precisa ser concluído para mudar a sua dinâmica diária de trabalho. O que a gente assistiu ao longo desses anos, desde 2016, é que o Papa Beauty ele propõe mudanças desde o primeiro módulo, desde o primeiro encontro, desde o primeiro discurso de cada professor. A gente tem professores incríveis. Então, a ideia de você construir um processo de mudança gradual, onde a pessoa se renove dentro desse processo, é a parte mais incrível do programa. Sim. Tira da zona de conforto. Tira. E leva para um campo onde a pessoa reencontra o interesse de crescer e, acima de tudo, encontra a capacidade em si, né? Que é uma coisa importante. As pessoas, às vezes, não se sentem capazes. Sim. E eu me lembro, eu lecionei por 10 anos e meio na graduação. E as universidades me ensinaram uma coisa que eu tenho assim muito forte dentro de mim, uma das coisas talvez mais importantes que eu tenho aprendido nesse período da minha vida profissional, é que todo mundo pode aprender. O conhecimento ele está à disposição de todos que querem. Então, o pré-requisito para um projeto desse dar certo
é a pessoa querer, a pessoa vir de guarda baixa, de coração aberto, buscar aquilo que de fato pode reorientar a carreira profissional, a vida pessoal das pessoas, né? E é engraçado que quanto mais as pessoas estudam, mais dona de si elas se sentem, Sim. mais calmas, mais tranquilas, mais seguras. E conhecimento serve para isso, né? A gente estuda para ser mais forte. A verdade é essa daí, né? E eu queria responder essa última pergunta que você fez, que é o que a gente pensa para o futuro, o que a gente espera do futuro. Eu tenho comigo que o futuro é da saúde integrativa. Mesmo as pessoas, os profissionais que estudaram cabelo a vida toda, eles nesse momento precisam entender mais de todos os recursos da saúde integrativa. Porque o cabelo, hoje, ele é mais do que nunca entendido por todos como marcador de saúde. Sim. Então, quando você tem um sistema capilar comprometido, que não produz exatamente o cabelo que ele poderia, o que ele deveria, é importante que você entenda muito de epigenética, de processos inflamatórios, de psicossomática, de aromaterapia, de fotoeletroterapia. Eu acho de verdade que a gente vai ter uma renovação do nosso setor incrível. Concordo. Vai ter uma renovação incrível, né? Os profissionais de beleza de hoje, eles passarão por um processo de aprimoramento em todos os sentidos. A gente vai precisar muito de profissionais que falem melhor, que tenham um discurso mais refinado, um vocabulário mais bonito, um discurso mais assertivo, uma consciência técnica própria, né? Ele vai precisar se apropriar mais daquilo. Eu penso que nós vamos passar por mudanças incríveis aí. Aí você está falando de atendimento humanizado, né? Porque esse profissional com tantas qualidades, ele não está olhando para o todo, ele está olhando para o indivíduo, ele quer mudar a vida desse indivíduo, no contexto geral de saúde, né? E que vai refletir no cabelo. Então, Celso, no início, né, que nós começamos a conversar, você até citou assim, as pessoas me perguntam como eu posso ser um bom professor, né, principalmente da Granda, que é o sonho de todo mundo, né, ser professor da marca. Eu te falo que lá em Belo Horizonte, todo mundo me pergunta assim, vai fazer um curso no Instituto Capilar e fala, Margarete, eu queria ser professora, como que eu faço? Eu geralmente falo uma coisa que você falou nessa sala aqui, não me lembro quando, porque também, né, lembrar de tudo. Nessa sala acho que eu já falei muita coisa. Já. E uma vez você falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Eu acho que quando as coisas fazem sentido na nossa vida, a gente guarda, né? A gente guarda e a gente faz um movimento de mudança. Uma vez você falou assim, olha, não é a marca que te escolhe. É você que escolhe a marca e o seu lugar na marca. Então, falando desse novo cenário, né, porque eu viajei de Belo Horizonte para conversar com você sobre um planejamento de Minas e eu quero realmente que o meu estado ele tenha destaque nesse conceito todo, porque é um mercado que eu acredito, é uma corrente do bem. Esse contexto de educação técnica, que representa hoje todo esse projeto de desenvolvimento da Granda, que eu tenho uma parceria muito forte e alinhada a esse propósito. Também nós temos em paralelo, em conjunto, lá o projeto da BT, e agora eu tive o privilégio de ser convidada pela Enat para desenvolver essa equipe em Minas. Então, pegando isso como referência, as pessoas que querem fazer parte desse universo incrível, você acha que qual que é o caminho? É elas que escolhem o projeto ou a gente que escolhe quem vai fazer parte desse projeto? Porque é uma pergunta que eu recebo todo dia. Se eu tivesse que hoje, depois de ter vivido algumas coisas, se eu tivesse que responder qual que é a forma mais saudável desse processo acontecer, eu compararia isso com um relacionamento bonito, né? Quando você começa a namorar,
Você troca confidências, você conversa muito, você vive bons momentos, maus momentos, mas você está sempre junto, né? Um apoia o outro. Em algum momento isso tem uma chance enorme de virar um casamento, né? A gente tem diferentes perfis de pessoas no campo da educação hoje. Você tem uma safra que é muito jovem. Sim. Você tem educadores que vêm sendo preparados, e aí a gente não pode confundir, Margarete, porque às vezes você chama alguém ou você vê alguém sendo chamado de professor e na verdade ele está no processo de preparação. Eu gosto sempre de lembrar que demora muito tempo para você preparar um professor. Tem gente que passa pelo processo de preparação que é longo e não consegue ser. E tem gente que às vezes acaba sendo de forma muito precoce, né? Professor não é profissão, é missão. Você tem que ter aquilo no coração. Hoje eu vejo algumas pessoas buscando isso por conta de dinheiro. Eu sou sincero em te dizer que por conta de dinheiro existem opções bem melhores. Aliás, muito melhores. Ser vendedor dá mais dinheiro do que ser professor. O vendedor, quando ele é muito bom, ele ganha muitas vezes mais do que um bom professor, né? Só que ser um bom professor também envolve você ser um bom vendedor de conceitos, ideias, linhas de raciocínio. Envolve você construir uma capacidade de argumentação, de diálogo. Envolve você acumular conhecimento, né? Eu gosto muito da palavra autoridade, porque a palavra autoridade ela tem relação com o latim, né? Autor da idade, autor do tempo, o cara que viveu a jornada, que construiu trajetória. Então, o bom professor é aquele que passou pelo tempo e que aproveitou o tempo para mudar a vida das pessoas, para conversar com as pessoas, estudou muito sobre aquilo que ele divide com as pessoas, aquilo que ele fala, que ele ensina. E o ensinar é muito relativo. Eu entendo que essa troca humana, a gente nunca sabe dentro desse processo de ensino-aprendizado quem exatamente está aprendendo mais e quem que está ensinando no processo. Né? Eu tive momentos importantes da minha vida onde eu fui em algum lugar do Brasil ou do mundo para ensinar e aprendi infinitamente mais do que todas as pessoas para quem eu falei. Sim. Então depende, o aprender e o ensinar depende muito de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no projeto. Então hoje, para quem tem a ideia ou gostaria de passar pela experiência de ser professor, técnico, educador, existem vários termos aí, né? Que na minha opinião cada um quer dizer uma coisa, mas que o mercado lê como a mesma coisa. Para essas pessoas que querem, a primeira coisa é entender o perfil da empresa. Essa empresa ela tem qual é o perfil, qual que é a cultura técnica, o que eles falam, o que eles pregam, o que eles ensinam, como eles ensinam, no que eles acreditam, por que eles acreditam, como que é o perfil das pessoas que estão lá, qual que é o ritmo da empresa, qual que é a dinâmica comercial, porque isso tem uma relação direta com o dinheiro. Sim. Né? E também pensar se realmente a pessoa quer isso para ela, porque hoje, às vezes eu sento para conversar com os jovens professores e eu falo disso, como é que está a tua vida? Professor, eu viajo todo domingo, eu às vezes tenho que viajar no sábado à noite, eu tenho descansado um final de semana por mês, às vezes eu chego no aeroporto 1h da manhã, 2h da manhã. Então muitas pessoas não sabem dessas coisas, né? Às vezes eu tenho que, às vezes eu tenho que trabalhar depois de uma noite mal dormida, porque eu já cheguei trabalhando, né? Eu vou te contar uma coisa pessoal, eu acabei de receber uma passagem de uma aula que eu vou dar no interior de São Paulo, e o pessoal da universidade me ligou e falou, olha, professor, a gente só tem passagem saindo do aeroporto de Guarulhos, e eu moro longe do aeroporto de Guarulhos, e o voo sai às 7 da manhã. Eu fiz uma conta rápida, significa que eu tenho que acordar às 3h30 da manhã, ir para o aeroporto, pegar o avião às 7, para estar na faculdade às 8 e começar a aula às 8h30 e trabalhar até às 7h30 da noite
com uma disposição que eu sei que é a disposição que os alunos esperam de mim. Sim. Né? E aí eu vou descansar um pouco para trabalhar no outro dia e sair às 17, 18 horas da universidade, correr para o aeroporto para fazer a mesma jornada de volta. E isso acontece no final de semana e eu chego aqui no final de semana, eu tenho que continuar trabalhando normal. Eu não ligo para a empresa e falo, olha, sabe o que eu trabalhei no final de semana, eu estou cansado, hoje eu não vou. Isso não existe. E a vida dos professores, de uma forma geral, dos jovens inclusive, ela é assim também. Ela é assim também. Então, eu acho que tem uma parte importante do mercado que às vezes almeja isso, mas almeja muito mais por conta de achar que por trás disso existe o pseudo-glamour, sim, né, da pessoa querer se sentir importante. E no final das contas, Margarete, ser professor, educador ou técnico não é ser importante, é dar importância. Entregar importância diante dessas dificuldades da operação logística, do trabalho pesado, do cansaço, da falta de descanso, né? Então, eu acho que quem almeja deve pensar bem por que almeja, por que quer, atrás do que, de fato, está esse interesse, esse desejo, essa meta. E se ela entender que é realmente isso que ela quer, escolher se é a Granda, se é o nosso projeto de educação, se colocar à disposição no tempo certo. Mas, poxa, eu quero ser professor do Papa Beauty. Você conhece o Papa Beauty? Você já fez o curso? Você sabe como é que é? Você sabe qual que dinâmica é essa? Né? Porque hoje a gente tem alguns professores que foram alunos do programa e que são professores incríveis porque têm a cultura do programa. E aí saem viajando pelo Brasil e trabalhando e muitos dos coordenadores me escrevem, pô, os caras veio aqui, fez um trabalho maravilhoso, a gente está muito feliz, que pessoa incrível. Na verdade é óbvio que a índole da pessoa, o caráter é uma coisa que pesa muito para a gente escolher, para a gente incluir na equipe. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que ter conexão com a marca, com o projeto, com a ideia, com a linha de raciocínio técnico, o construir facilidade para se comunicar, fazer com o coração, que é uma coisa importante. Né? Então, eu acho que passa por essa dinâmica aí, sabe? Do entender bem por que eu quero isso. Você responder para você mesmo, sabe? Por que eu tenho esse desejo baseado em quê? Né? Eu estive professor durante um tempo importante assim da minha vida. Hoje dou algumas aulas de pós-graduação, mas não são coisas fixas, né? A pós-graduação geralmente ela é modulada, então você encontra uma turma ali, passa 2, 3 dias junto com o pessoal, depois viaja para uma outra faculdade de um outro estado e encontra uma outra turma que está num outro momento, que tem outra ideia de trabalho, e aí você passa mais 2 dias, 3 dias, divide sua experiência e vai embora, que é diferente do conviver de uma graduação e que também é diferente de você conviver num projeto onde você conhece todos os professores, onde todo mundo vai viajar para os mesmos lugares, onde você vai fazer um ciclo de trabalho trocando de posições com outros professores, com temas diferentes. Eu costumo dizer que qualquer professor do Papa Beauty, por exemplo, ele tem que ter uma noção geral de tudo, boa. Ele tem que viver o programa junto com o aluno, porque aí ele será um bom professor, um bom educador para o programa. Aí ele entende o papel dele, né, no projeto. Exato, que é muito, em muitos momentos, vai colocar ele na posição de um facilitador, né, de um elucidador de ideias, de chances, de propósito, de propostas, de caminhos, de vocabulário, de jeito de pensar, de ver, de fazer. Né? Então, acima de tudo, a gente se esforça para unir os professores. A gente tem professores com mais experiência, professores com muito entusiasmo e mais jovens e que estão começando uma carreira bonita e que eu tenho certeza que serão bons professores a cada ano. Né? Porque o professor, quem escolhe isso, Margarete, nunca se sente exatamente pronto. O que é importante é ele se sentir cada vez melhor, cada vez mais apto. E não cair na armadilha
de achar que ele é o melhor de todos, ou que ele é melhor que todo mundo, porque ele está naquela posição. Essa talvez seja a pior e mais perigosa de todas as armadilhas, né? E, infelizmente a gente vê alguns caem, né? Ainda caem. Eu acho até que é porque não entende o propósito, né? Porque quando você trabalha por um propósito, eu estou te falando da minha experiência. Eu sei o meu papel de facilitadora de uma comunidade, digamos assim, de profissionais que atuamos na mesma área. Então eu vou respeitar o olhar do outro, olha, beleza, não dá. Também eu não me sinto a estrela pelo fato de ter construído com um esforço, que foi um esforço da minha família, não. Eu sou uma pessoa igual, eu sou uma pessoa muito fácil, né? Eu, lá em Belo Horizonte, no Instituto, o Antônio até fala comigo, você tem que parar de ser desse jeito, você quer tomar café o dia todo com todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa quer conversar comigo, eu nem conheço. A gente responde que a gente gosta de café. Eu falo, olha, vem cá, vamos tomar um café, e aí eu já escrevo o que ela tem que fazer para mudar a vida dela. Então, assim, eu acho que esse profissional que o projeto ampara, dentro desse legado que a Granda vai deixar, e olha, e realmente é um legado, e eu sou filha de tudo que foi construído dentro da marca aí há 15 anos. A minha família hoje vive de cosmético, né? Bacana. A educação é só uma forma de ajudar as pessoas a crescer como eu cresci junto à marca. Então, eu falo assim, Celso, tudo isso que você pontuou aqui são coisas importantes que eu fui educada ao longo de 15 anos nessa casa, com essa família incrível. Legal. Com a sua mãe, a dona Pita, que é uma pessoa incrível, que me recebia aqui. Eu vinha de ônibus, né? Eu às vezes falo catajegue, mas eu acho que deselegante. Né? Eu vinha de ônibus, eu chegava cansada aqui, ela preparava um café e ela falava assim, Margarete, se o café for pouco, você me fala que eu vou mandar buscar outra coisa para você, no maior cuidado, porque eu viajava lá 400 quilômetros para fazer curso aqui durante 1 ano e meio, né? E o que eu aprendi com isso? E a minha família aprendeu? Que isso é um trabalho tão incrível que ele não pode ficar só nesse ambiente. Imagina quantas pessoas, a partir do meu trabalho em Minas e em Belo Horizonte, imagina quantas pessoas são ajudadas com esse projeto, com outras incríveis empreendedoras, como a Alessandra aqui em Campinas, como a Úrsula, né? Onde que a Úrsula é? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Que é uma cidade lindíssima, né? Pois do interior de São Paulo. Então pensa, quantas pessoas podem criar futuras Margarete e família Instituto Capilari? A gente tem muitas pessoas incríveis, né? Talvez esse seja o diferencial. O maior legado que a empresa construiu ao longo dos anos todos, das décadas que a gente já está aqui, são as nossas pessoas, né? Isso talvez seja o nosso maior bem, não de ter as pessoas, mas de ter o coração de cada uma delas, o respeito, a admiração, o carinho, a gratidão. Sim. Né? E essa talvez seja, além da grande recompensa, tenha sido a grande missão da empresa, conquistar pessoas e fazer com que essas pessoas ajudassem a empresa a cumprir o seu propósito, né? Sim. Quando você pratica a cultura da empresa em diferentes lugares do Brasil, você fortalece demais a empresa, porque cada dia que você pratica a cultura, você evidencia o propósito. Sim. Então a gente, desde o início, tem um jeito muito claro de pensar tecnicamente, de pensar administrativamente. Às vezes eu converso com o Bruno, com o meu irmão, e uma coisa me impressiona, que eu acho assim, bacana da empresa, né? O método que a gente usa para administrar a empresa hoje, que é grande, que a estrutura é grande, tem muitas pessoas, é o mesmo método que a gente usava desde o início. O método é o mesmo. A dinâmica de controle fica mais robusta, o sistema fica mais robusto, mas os princípios administrativos, empresariais, eles se mantiveram ao longo das décadas.
Então isso tem relação com você defender os valores daquilo que edificou a ideia, que edificou o motivo de todo o trabalho. E eu acho de verdade, Margarete, que isso no final é o que conquista pessoas, né? É o que faz com que as pessoas reconheçam o valor da empresa, da marca, né? Porque é uma delícia a gente falar de tecnologia cosmética, é o que eu faço aqui dentro, né? É a minha parte dentro da empresa. Eu me sinto muito à vontade falando disso, porque além de ser a minha parte e de eu ter me preparado para mexer com isso, é a parte pela qual eu sou vidrado, apaixonado. Então é sempre muito gostoso para mim falar desses assuntos. Mas o fato é que isso é um pedaço do projeto. Sim. Então os novos distribuidores, esse pessoal que tem chegado aí nos últimos 2, 3, 4 anos, eu estou entendendo que essas pessoas começam a perceber que a magia de tudo isso que a gente faz está além do produto, além da tecnologia. Sim. A gente tem um propósito muito forte, a gente tem uma cultura técnica forte, as nossas pessoas são muito bem estruturadas em todos os sentidos, inclusive no sentido emocional, é todo mundo muito focado, é todo mundo muito unido, né? A força da nossa divulgação, ela está na força do conjunto, né? O nosso departamento de comunicação é um departamento conduzido por pessoas extremamente jovens, e eu acho isso muito legal, porque isso nos dá uma visão jovem, atualizada e moderna do que é comunicar. Sim. E comunicar hoje não tem a ver com fazer marketing, com contar história para os outros pensarem que a gente é uma coisa que a gente de fato não é. Né? A missão dessas pessoas, através de desenvolvimento de imagem, de texto, de banner, de tudo que a gente comunica, é contar as nossas verdades, aquilo que a gente pensa. Sim. Então, quem gostar vem, quem não gostar vai procurar outras coisas e vai por aí. Mas hoje a gente não tem um departamento de marketing, a gente tem o e-mail que responde marketing@granda é o e-mail da Jaqueline, que é a coordenadora do centro técnico, que na verdade coordena uma parte do projeto de educação, que é o projeto local. Sim. Então eu costumo dizer que a gente não tem um departamento de marketing, a gente tem um departamento de comunicação e a gente tem um departamento de educação. E esses dois departamentos juntos, apoiados numa plataforma técnica de cosmético profissional, faz com que o nosso marketing aconteça diariamente, naturalmente, de boca a boca, e as pessoas vão tendo as experiências e vão gostando e vão se aproximando. E é assim que a gente tem seguido nessas décadas. Construindo. Bom, então, professor, agora para encerrar, eu queria fazer aí um depoimento de uma pessoa que te conheceu em 2008, né? Num outro contexto, uma pessoa que começou a empreender na área da beleza, que foi guiada através desses projetos educacionais. O Triac Connect foi um dos primeiros projetos de educação mesmo, modular, que a Granda ofereceu. Depois, o Granda Hair Therapy, que foi quando começou a focar em couro cabeludo. Então, começou-se com o Granda Hair Therapy, que seria o credenciamento do salão como espaço de terapia capilar, né? A partir desse, a reflexologia crânio-facial, a formação básica em terapia capilar em 2015. Em 2016 eu entendia, caraca, eu vou trabalhar o couro cabeludo e o cabelo das pessoas. O que eu vou fazer com o cabelo? Eu estou dando qualidade para esse couro cabeludo, o cabelo vai crescer. E a estética capilar, ela é só couro cabeludo? Não, ela é fio. E aí eu tive a oportunidade desse projeto incrível, que foi o Papa Beauty. Então, que trajetória, hein? Que fez toda a minha transição de carreira, né? Literalmente. E aí, a partir de 2017, através de uma atividade, né, que esse programa ele oferece, que foi uma aula de planejamento e sustentabilidade com o para casa, né, que é tão importante fazer para casa. Então nós fizemos um organograma onde eu
escrevia quem era a minha empresa, qual que era o papel dessa empresa, quais eram as funções de desenvolvimento, e aí eu falei, caraca, como que é isso? O negócio não é só fazer tratamento no couro cabeludo, vender cosmético. E aí, a partir deste exercício prático, direcionado por você, nasce a marca Instituto Capilari. Então, a nossa marca, Instituto Capilari, ela nasceu com um propósito de desenvolvimento humano associado ao propósito e ao legado que a Granda quer construir e que já está construindo ao longo dessa existência de 20 anos. Então, a marca Instituto Capilari, ela vem para andar em parceria nesse novo alicerce com a Granda. E eu gostaria muito de, em depoimento, falar o seguinte, Celso. Esse projeto, através desse despertar da marca Instituto Capilari, a minha família toda, ela veio empreender e desenvolver um trabalho que hoje é a nossa ferramenta de ganho, né? Nós trabalhamos vendendo cosmético, nós somos pessoas que desenvolvemos e gerenciamos um fluxo cosmético da Granda em Minas, né? Em várias regiões e tal. E eu queria dizer o seguinte, que vender esse cosmético fez toda a diferença na nossa vida. Que hoje nós somos felizes trabalhando com distribuição, com cursos direcionados na área da beleza, porque nós entendemos que esse é o caminho, que empreender beleza é muito mais do que simplesmente vender um cosmético, que a gente está recuperando a estética e a felicidade. Então eu entendo que esse produto, quando eu vendo para minha cliente, eu estou vendendo para ela felicidade, resultado e solução. Então vim aqui em São Paulo, nessa casa que eu amo e respeito muito. Hoje, no mês de aniversário de 3 anos de marca, representa muito para minha família. Então eu vim aqui com esse propósito, que você possa continuar nos guiando e nos ajudar a fazer uma teia, que é uma corrente do bem no mercado, porque às vezes as pessoas que seguem a nossa página do Instituto Capilari, elas se conectem com o nosso propósito e também com o propósito da Granda. Então elas querem fazer parte disso, elas querem se desenvolver, elas querem estudar, e a gente tem um projeto que acontece muito similar a nível Brasil, né, Celso? Acontece. Eu tenho muito a agradecer a vocês, ao Instituto Capilari, a todos os distribuidores que são coordenados por vocês no estado de Minas Gerais, que é um estado onde eu tenho raízes, né? Minha parte importante da minha família é mineira. Eu amo muito esse estado, tenho muitos amigos lá. Sempre que vou a Minas me sinto em casa, sou muito acolhido por vocês. Tenho recordações lindas de Minas Gerais, de tudo que a gente já realizou lá juntos. Tenho um orgulho de todos vocês enorme e uma gratidão imensa da qual eu lembro diariamente, porque a trajetória da marca, tudo que foi construído pela empresa também passou pela mão de todos vocês, né? E eu não posso deixar de dizer que existem tantas outras pessoas espalhadas pelo Brasil por quem eu tenho o mesmo carinho e a mesma gratidão e que nos ajudaram a realizar tantas coisas bonitas e a trazer a empresa até aqui, para esse momento mágico que a gente tem vivido, apesar do momento do mundo não ser o melhor momento, né? Mas isso faz com que a gente também cultive esperança, né? E que a gente pense o tempo todo no nosso projeto futuro, né? Que é continuar ajudando as pessoas, aproximando, cuidando, né? Muito do que a gente faz é com a ideia de cuidar das pessoas, de levar experiências bonitas, de momentos agradáveis, de alguma magia
que ainda exista nas nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a você, Margarete, de ter vindo de Minas para cá, para a gente ter esse momento que a gente teve aqui. Eu acho que a conversa foi longa, né? E tenho certeza que o pessoal que vai poder compartilhar desse momento vai tomar alguma lição, alguma coisa para si. E eu espero que essa conversa que a gente teve aqui possa ajudar as pessoas a refletirem sobre o que já foi feito e se refletirem sobre tudo aquilo que a gente ainda quer fazer, né? Beijo no teu coração. Obrigada. Abraço para o Toninho, para as meninas que notavelmente são guerreiras, que te ajudam tanto e que tanto contribuem para tudo isso que a gente faz. E deixar um abraço e boas vibrações para todo mundo do Brasil, para todo mundo que trabalha com a nossa bandeira, para todos os profissionais de beleza, né? Essa semana que passou foi dia do cabeleireiro. Sim. Eu fiz lá a minha homenagem, a empresa fez uma homenagem muito bonita também. Eu faço questão sempre de agradecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo aos profissionais de beleza. Hoje a gente trabalha numa extensão ainda maior, que são os profissionais de saúde e beleza, né? E a gente tem tentado fazer o nosso melhor para ajudar esse pessoal todo aí e dar a nossa colaboração, seguir em frente e construir uma parte do mundo para que ele seja cada vez melhor. Beijo, obrigado. Parabéns ao Instituto Capilari por esses 3 anos e no próximo ano eu espero estar na festa lá em Belo Horizonte. Ótimo, é nosso convidado e eu faço um convite para todo mundo que se conectou, que nós possamos aí ajudar vocês a se desenvolverem, né? Vamos estudar, vamos estudar com a gente. Bem.